Olá, entusiastas do cosmos! Bem-vindos a mais uma exploração aqui no Além da Órbita. Hoje, a gente vai contar uma saga épica, uma história de perseverança que atravessou gerações. É a história de como a humanidade sonhou em finalmente ter uma visão limpa do universo e construiu duas das máquinas mais incríveis de todos os tempos, os telescópios espaciais Hubble e James Webb. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar entendendo por que raios a gente precisa ir para o espaço para olhar as estrelas. Depois vamos mergulhar na história dramática do Hubble, com seus erros e acertos. Em seguida, vamos desvendar os superpoderes do Webb que enxerga o que é invisível. Vamos acompanhar sua jornada tensa e, por fim, celebrar a nova visão do universo que esses dois gigantes nos deram. Então, vamos começar pelo básico, né? Por que todo esse trabalho? Por que gastar bilhões de dólares e décadas de esforço para colocar um telescópio em órbita? A resposta, gente, está num problema que tiraram o sono dos astrônomos desde a época de Galileu. E a ideia de como resolver isso veio de um visionário, um cara chamado Lyman Spitzer. Pensa só na cena. Em 1946, muito antes do primeiro satélite ser lançado, ele já estava propondo a solução definitiva. Ele não queria só uma foto mais bonita. Ele imaginava que um telescópio no espaço podia literalmente virar de cabeça para baixo tudo o que a gente achava que sabia sobre o universo. E qual era o grande vilão dessa história? Ironicamente, é a mesma coisa que nos mantém vivos: a nossa atmosfera. Para a astronomia, ela é péssima. Imagina tentar ler um livro do fundo de uma piscina com a água toda se mexendo. A atmosfera faz a mesma coisa com a luz das estrelas. Ela borra, distorce. Sabe por que as estrelas piscam? É por causa dela. A solução de Spitzer era genial de tão simples. Se o problema é a atmosfera, então vamos sair dela. Colocar um telescópio lá em cima, no vácuo, daria uma visão perfeitamente estável, cristalina do universo. Uma ideia simples na teoria, mas que se provou um desafio de engenharia gigantesco, uma causa que ele defendeu por toda a vida. Se você está curtindo essa jornada até aqui, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Isso nos leva direto para a primeira grande tentativa de realizar esse sonho. A história do telescópio espacial Hubble parece um filme de Hollywood, sabe? Começa com uma esperança gigantesca, vira um desastre que vira piada nacional e termina com uma redenção absolutamente espetacular. Mas, gente, essa estrada foi longa. Da ideia de Spitzer em 46 até o Congresso americano finalmente liberar o dinheiro em 77, foram décadas de muita conversa e insistência. E mesmo depois disso, ainda levou mais 13 anos e $1,5 bilhão até o Hubble finalmente subir para o espaço em 1990. A festa de lançamento, porém, durou pouco. Pouquíssimo, na verdade. Quando as primeiras imagens chegaram, o que era para ser celebração virou um silêncio chocado. As fotos estavam borradas, fora de foco. Cientificamente, eram quase inúteis. O telescópio mais caro da história simplesmente não funcionava. E o mais inacreditável de tudo é a escala do erro. O espelho principal do Hubble, uma das superfícies mais perfeitas que o ser humano já construiu, tinha uma falha minúscula, coisa de 1/50 da espessura de uma folha de papel. Uma imperfeição microscópica que causou um desastre de proporções bem cósmicas. O fracasso foi tão gigantesco e tão público que o Hubble virou piada nacional, um símbolo de dinheiro público jogado fora. Chegou a aparecer num filme de comédia, o Corra que a Polícia Vem Aí, num bar chamado Bar dos Perdedores, do lado de fiascos históricos como o Titanic e o Hindenburg. Mas o Hubble tinha uma carta na manga. Ele foi projetado desde o início para ser consertado no espaço. E em 1993, a NASA fez uma das missões de resgate mais ousadas da história. Astronautas passaram 5 dias fazendo caminhadas espaciais super complexas para instalar o que era, basicamente, um par de óculos de grau no telescópio. E o resultado, uau, foi um verdadeiro milagre. As imagens que antes eram borradas se transformaram nas visões mais nítidas e profundas do universo que a gente já tinha visto. O Hubble foi de piada a ícone da ciência. Ele nos mostrou galáxias onde a gente achava que não tinha nada, confirmou a existência de buracos negros supermassivos e nos deu imagens que viraram pôster, sabe? Que virada de jogo, hein? Se você também se arrepiou com a redenção do Hubble, aproveita e compartilha essa história. E quando você pensa que a história se acalmou, que nada. É aqui que ela dá uma nova guinada. Porque mesmo com todo o sucesso do Hubble, os cientistas já estavam sonhando com o próximo passo. Por mais incrível que o Hubble fosse, existia todo um universo que ele simplesmente não conseguia enxergar. A grande diferença entre os dois está no tipo de luz que eles veem. O Hubble enxerga o universo mais ou menos como a gente, na luz visível, aquele arco-íris de cores que a gente conhece. Já o James Webb, o Webb tem um superpoder.
Ele foi feito para enxergar em infravermelho, uma luz que é invisível para os nossos olhos, mas que a gente sente como calor. Tá, mas e daí, né? Por que isso é tão importante? Por dois motivos simplesmente incríveis. Primeiro, a luz infravermelha atravessa nuvens de poeira cósmica que a luz visível não consegue. É como ter uma visão de raio-x para ver estrelas e planetas nascendo lá dentro. E segundo, e mais alucinante, a luz das primeiríssimas galáxias do universo viajou por mais de 13 bilhões de anos para chegar até nós. Com a expansão do universo, essa luz foi esticada e se transformou em luz infravermelha. Ou seja, ver em infravermelho é literalmente como ter uma máquina do tempo para ver o começo de tudo. Fascinante, não é? Conta pra gente nos comentários o que você mais quer que o Webb descubra. E claro, não esquece do like. Agora, se a história do Hubble foi um drama, a do Webb foi um thriller de suspense com pitadas de terror. Projetar um sucessor para o Hubble já era difícil, mas construir e lançar essa máquina foi, sem exagero, um dos maiores desafios de engenharia que a humanidade já encarou. O projeto começou lá em 1996 e parecia que tinha uma nuvem negra em cima. Foi uma confusão de atrasos, custos que não paravam de subir. Chegou a um ponto, em 2011, que o projeto quase foi cancelado de vez. Mas ele sobreviveu e finalmente foi lançado num dia de Natal em 2021, com anos e anos de atraso. E o preço dessa brincadeira toda? Segura aí na cadeira. 10 bilhões de dólares. Isso não é só um telescópio, é um dos projetos científicos mais caros de toda a história. E os perrengues que aconteceram em terra foram de deixar qualquer engenheiro de cabelo em pé. O escudo solar, que é super delicado, rasgou. Motores importantíssimos foram queimados porque ligaram na voltagem errada. Acharam parafusos soltos depois de um teste de vibração. E como se não bastasse, poucas semanas antes do lançamento, uma trava se soltou e o telescópio de 10 bilhões de dólares foi sacudido violentamente. Qualquer um desses problemas poderia ter sido o fim. Mas o verdadeiro filme de terror começou depois do lançamento. Durante um mês inteiro, que ficou conhecido como o Mês do Terror, o Webb executou sozinho uma sequência de desdobramento de arrepiar. Eram mais de 300 pontos onde uma única falha significaria o fim de tudo. Se o escudo solar não abrisse direito, se um dos espelhos não se alinhasse, se os instrumentos não ficassem gelados o suficiente, já era. E dessa vez não existia plano B, não existia missão de resgate. Imagina a tensão! Se você também ficou com o coração na mão só de ouvir, já sabe, né? Deixa aquele like para apoiar essa saga. E então, aconteceu o impossível. Contra todas as probabilidades, cada parafuso, cada motor, cada passo funcionou com perfeição. O sucesso do Webb não foi só uma vitória da engenharia. Foi o momento em que a gente abriu uma janela completamente nova para o universo, uma que nos permite fazer as perguntas mais fundamentais de todas. E a missão do Webb, gente, é de explodir a cabeça. É olhar tão longe no tempo a ponto de ver a alvorada cósmica, as primeiras luzes do universo. É entender como as galáxias nasceram e cresceram. É espiar o nascimento de estrelas e planetas. E, talvez o mais emocionante de tudo, é analisar a atmosfera de planetas em outras estrelas, procurando por sinais químicos de vida. E aqui tem um ponto super importante. O Webb não veio para aposentar o Hubble, de jeito nenhum. Eles são parceiros, uma dupla dinâmica. Pensa assim, o Hubble tem a visão mais nítida que a gente conhece, na luz que a gente enxerga. O Webb tem a visão de calor, a visão do invisível. Juntos, eles nos dão a imagem completa, de ponta a ponta, do que está rolando no universo. No fim das contas, essa jornada maluca do Hubble e do Webb mostra o quão teimosa e curiosa a nossa espécie pode ser. Eles nos deram uma visão do passado mais profundo do universo. E isso nos deixa com uma pergunta no ar. Se a gente já conseguiu ver o começo, o que a gente vai construir agora para entender o nosso lugar no futuro do cosmos? E aí, o que você acha que vem por aí? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E se você curtiu essa viagem pelo cosmos, não se esqueça de curtir, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. A exploração está só começando.